eu vim aqui fazer algumas demonstrações de alguns experimentos, né, com relação à parte de eletromagnetismo. Nós temos aqui, por exemplo, aqui vestibulando, nós temos aqui um galvanômetro, né? Eu tenho aqui um Inspira. Nós vamos fazer aqui algumas observações com relação à parte experimental, que é muito importante, né, para o vestibular, né? Nós temos aqui uma bobina, né, de fios, tá? Aqui um Inspira. Nós temos aqui um galvanômetro e nós temos aqui um ímã, tá? Nós vamos fazer aqui algumas observações. Observe, vestibulando, ó. Eu vou colocar esse ímã aqui dentro dessa bobina de fios, tá? Observe que aqui o ponteirinho aqui, ele está parado, ó. Olha, um close aqui, ó, está parado. Mas quando eu movimento esse ímã aqui, ó, observe que no galvanômetro ele começa a movimentar o ponteiro, né, professor Alexandre Amaral? Né? Então aqui ele está fazendo aqui uma indução, ó, tá variando o fluxo magnético em relação ao tempo, ó. O ímã vai, ó, e aí, ó, o ponteirinho vai mexendo aqui, ó, professor. Tudo bem? Muito bem. Pode até deixar a câmera aí com o professor Adriano, né? Sem problema nenhum. Eu vou estar sempre auxiliando aqui esse monstro da física aqui, né? Muito obrigado. Adriano, uma coisa então, deixa eu entender, na verdade. Então, o que é que você está fazendo aí? Eu queria até que você tirasse esse ímã aí, professor. Ok. Vamos aí então entender. Nós temos aí esse ímã, que ele está produzindo um campo magnético, né? Então, nós temos aí linhas de indução magnética, né? Então, quando você está passando esse ímã aí, no interior dessa espira, você está produzindo uma variação do fluxo eletromagnético, né? Conhecida aí como a lei de Faraday, né? Muito bem, estou variando aqui o fluxo, ó, em relação ao tempo. E aí, ó, quanto mais rápido for essa variação, mais rápido vai se movimentar esse ponteirinho aqui, professor. Muito bem, então mais intensa vai ser essa corrente elétrica. Então, essa é a lei básica da lei de Faraday, né? Então, quando eu produzo uma variação do fluxo eletromagnético, eu vou ter uma corrente desse circuito. É interessante perceber, né, que essa corrente, ela é uma corrente induzida e alternada. Eu vou pedir para Adriano, tá certo? Afasta um pouquinho, Adriano, o ímã, por favor, ó. Perceba. Agora, Adriano vai aproximar o ímã, ó. Eu vou ter a corrente em um sentido, pode aproximar até rápido, tá, Adriano? Quando ele volta, ó, ele muda o sentido. Por isso nós dizemos que a nossa corrente, ela é uma corrente alternada, né? A nossa corrente que vem lá da COSERN, né? Tá certo? Que vem lá da usina, é uma corrente alternada, pois é produzida pela variação do fluxo eletromagnético. Muito bem, professor. Nós temos aqui outro experimento interessante, né, Adriano? Vamos aqui. Muito bem. Nós temos aqui, ó, um transformador, certo? Só que esse transformador aqui, do vestibulando, nós temos apenas uma bobina de fios, tá certo? Chamado também de primário. Nós temos aqui, ó, um núcleo de ferro, tá? E quando eu energizar essa bobina de fios, professor, ele vai criar um campo magnético. E aí nós vamos ter aqui, por exemplo, que nós chamamos de eletroímã, tá? Vamos ver o efeito aqui, como é que funciona o eletroímã. Então, eu vou energizar. Deixa eu entender, professor. Então, quer dizer que a experiência que o senhor fez há pouco instante, né, o campo magnético, né, ou melhor, a variação do fluxo eletromagnético, desculpe, gerou uma corrente elétrica. Então, agora você tem uma bobina aqui, você vai ligar isso aqui a uma fonte, né, de 220 volts, e essa fonte, né, vai gerar nessa espira uma corrente elétrica alternada, né? E isso lembra-me bem, professor, a experiência realizada em 1820, né? A experiência de Chris Hans Oersted, né? Onde ele provou, através de experiência de um fio com a bússola, que a corrente elétrica cria um campo magnético. Quer dizer, então, professor, a ideia é essa: ligar na fonte, gerar corrente vai gerar um campo magnético e o professor vai mostrar o efeito. Vamos lá, Adriano. Legal. Vamos lá, ó. Vamos ligar aí. Então aqui eu tenho uma chave, tá certo? Essa chave, ela vai aqui alimentar essa bobina com 220 volts, tá? Aqui vai criar um campo magnético e aqui vai virar essa estrutura metálica, né? Um eletroímã. Legal, professor. Eu vou colocar aqui uma moedinha aqui, ó. O professor tá rico. Legal, né? Veja Virou aí. aqui um eletroímã. Muito bem. Adriano, se a gente desligar, né? O que acontece? Vamos ver. Muito bem. Que legal, né, gente? Perceba, né? É o que o professor Adriano falou, né?
corrente elétrica criou um campo magnético, né? Lembrando que essa corrente da causérnia é alternada, então eu tenho um fluxo eletromagnético aqui variável, né? E aí se tornou, como o professor falou, um eletroímã. Muito bem. E ele vai atrair o quê? Vai atrair metais. Né? O que nós chamamos de ferro magnético. Muito bem, Adriano. Professor, ele atrai também, por exemplo, o alumínio? Será que ele atrai o alumínio, professor? Vamos ver, né, Adriano? Vamos ver? Vamos ligar? Vamos lá, tá ligado. Olha só. Professor. Não Parece atrai. que não, né? Essa tração aqui, Professor, Ou força, se houver, energia, né? né? Vamos lá, ó. Coloca aqui, ele cai, ó. Muito bem, ele cai. É verdade. Mas será que a gente variar, será que a gente, por exemplo, oscilar, ele vai conseguir criar um campo magnético? Professor, o que eu estou achando? Eu estou achando que o senhor está falando, né, da lei de Lenz. Né? Lei de Lenz. Deixa eu entender. Professor, o que é a lei de Lenz? Muito bem. Então vamos discutir, né? Então você ligou aqui a nossa bobina, uma fonte 220, gerou uma corrente alternada, né? Essa corrente alternada ela vai criar um campo magnético, né? Tá certo? Ou um campo eletromagnético que terminou imantando esse núcleo de ferro. Muito bem. Professor, eu vou pedir uma coisa importante para o senhor fazer. Vamos ligar aí o nosso experimento, por favor? Tá ligado. Coloque agora esse anel de alumínio. Muito bem. Coloque. Tá ligado, ó, gente. Tá ligado. Vamos provar que tá ligado. Vamos provar. Olha só, vestibulando, olha que legal. Olha que aula na TV interessante. Né? Tá funcionando. Agora, professor, aqui não acontece nada, né? Vamos desligar, professor. Muito bem. E agora, Adriano, nós temos aqui uma outra chapa de alumínio e vamos colocar, professor, fica à vontade para ver o que acontece. Muito bem, vamos trocar de anel, né, professor? Assim vamos trocar o metal, trocar né, o metal, o anel, o metal, né? Muito bem, vamos Tudo lá. bem, ó, tá ligado, ó. Cara, que legal, né? Professor, você tá levitando, Tô né? levitando. O meu anel bem. tá levitando aqui, ó, professor. Que, né? que legal, né? Muito bem. Professor. Eu vou desligar, ó. Ele caiu, né? Liga novamente, professor. Muito bem, ó. Legal. Professor, agora interessante, se eu tocar aqui, né, nesse anel aqui de alumínio, como é que ele vai estar? Vai estar gelado ou ele vai estar quente? Olha, bom. É porque não tem como vestibulando, né? Não tem que saber, né? Sentir, né? Então o que você ó, acha? eu acho que vai estar um pouquinho quentinho. É professor. verdade. Vamos desligar. Muito bem. De fato, professor, está muito quente. Tá muito quente? Realmente tá quentinho. Muito bem. Como é que a gente vai explicar isso aí agora? Na íntegra, gente. O que é que nós temos? Ó, isso aqui ele imantou, né? Essa imantação, nós temos a variação do fluxo eletromagnético, né? Essa variação do fluxo eletromagnético, ele vai gerar nessa argola uma corrente induzida, né? O que diz Lenz, né? Para poder conservar a energia, essa corrente induzida vai criar um campo que se opõe ao que lhe deu origem, né? É notório também, tá certo, professor? Veja que essa argola aqui, a câmera está aqui, legal, tá certo? Ela está aberta. O circuito ele está aberto, ó, perceba, vestibulando. Se o circuito está aberto, não tem o quê? Corrente elétrica. Já essa outra que o professor Adriano mostrou, ó, essa argola ela está toda fechada. Então, na hora que eu tenho a variação do fluxo, no interior aqui dessa espira, onde está a espira, surge uma corrente que vai criar um campo que se opõe ao que deu origem. Ok? Obrigado, professor. Parabéns aí pela experiência, tá bom? Eu queria agora a tela aqui comigo, por favor. Professor, muito obrigado, tá certo? Seja bem-vindo aqui, né? Em nome aqui de Luiz Carlos. É sempre um prazer, tá certo? E o professor Luiz Carlos ele vai dar uma luzinha aqui pra gente. E nós vamos fazer uma questãozinha aqui agora, aqui na tela, por favor. No computador. Muito bem. Nós temos aqui uma questão bem interessante, né? Essa questão, gente, ela foi elaborada, né? Essa parte experimental pelo professor Adriano, né? Nós temos aqui, ele tentou fazer uma simulação, né? De uma energia alternativa, né? Que é o que nós chamamos de energias da maré, né? Todos os dias observa-se que o nível do mar não é o mesmo. Esse fenômeno, movimento de subida e descida das águas, recebe o nome de maré. O que Adriano fez aqui, nessa figura que vocês estão vendo, né? Nós temos aqui um galvanômetro, nós temos aqui um ímã no interior de uma bobina, e quando ele gera um pulso de onda aqui, esse pulso de onda vai fazer com que esse ímã no interior dessa bobina produza a variação do fluxo, fazendo gerar a corrente, como o professor Adriano Henrique falou para vocês. Tudo bem?